21 de outubro de 2025. Vamos fazer a leitura de Provérbios 21. Vamos lembrar que o mês de outubro tem 31 dias e que o livro de Provérbios tem 31 capítulos. Então vamos aproveitar esse mês para fazer a leitura de todo o livro de Provérbios. No versículo 1 está escrito que, como ribeiros de águas, assim é o coração do rei na mão do Senhor. A tudo quanto quer o inclina. Deus pode inclinar o coração do juiz para resolver a sua causa na justiça. Deus pode inclinar o coração daquele que você depende de uma resposta para trazer aquilo que você espera. Versículo 2: Todo o caminho do homem é reto aos seus olhos, mas o Senhor sonda os corações. Muitas vezes nós pensamos que estamos fazendo a coisa certa, mas é bom fazer uma oração e pedir a Deus para que Ele nos mostre verdadeiramente o que está no nosso coração. Às vezes você julga alguém, critica alguém e você não percebe que a crítica que você está fazendo é algo que é mal, que você mesmo tem no seu coração. Antes de julgar alguém, pense se esse seu julgamento não é um julgamento pessoal seu. Antes de falar mal a respeito de alguém, pense se esse pensamento, na verdade, não é o seu pensamento. Versículo 3: Fazer justiça e julgar com retidão é mais aceitável ao Senhor do que oferecer-lhe sacrifício. Justiça significa obedecer à lei de Deus. Então, fazer justiça significa obedecer à lei de Deus e julgar com retidão é mais aceitável ao Senhor. Julgar com retidão significa que quando você tem que decidir uma questão, você decide de maneira honesta, você decide de acordo com a verdade. Você não favorece ninguém e não prejudica ninguém. Isso é mais aceitável ao Senhor do que oferecer-lhe sacrifício. Não adianta oferecer muita oferta, muito dízimo, fazer muito jejum, se você não obedece à lei de Deus, não faz justiça. Justiça é fazer a vontade de Deus, e se você é desonesto quando você realiza julgamento, negócio com outras pessoas. Versículo 4: Olhar altivo, coração orgulhoso e até a lavoura dos ímpios são pecado. Aquele que tem olhar altivo é aquele que se coloca como superior. Aquele que tem coração orgulhoso é aquele que pensa que não precisa de Deus. Aquela pessoa que fala, eu sei o que eu faço. E a lavoura dos ímpios é a obra dos ímpios. Aquilo que eles plantam. Os ímpios plantam a maldade. Tudo isso é pecado para Deus. Pecado significa errar o objetivo. Quando você se coloca como altivo, como superior aos outros, você está errando o objetivo. Deus não criou ninguém para se colocar como superior aos outros. Deus ama a todos. Ele quer que você seja humilde e respeite e ame o próximo. Quando você tem o coração orgulhoso e pensa assim, eu faço tudo o que eu quero, você está desonrando a Deus. Isso é pecado, é errar o objetivo, porque foi Deus que deu a vida para nós. O fôlego de vida vem de Deus. Precisamos reconhecer que fomos criados para louvar a Deus e a nossa vida deve cumprir o propósito de Deus. Aquele que faz o que quer, aquele que faz o que bem entende, aquele que diz, eu não preciso de Deus, tem o coração orgulhoso e erra o alvo da vida. E a lavoura dos ímpios é aquele que semeia o mal e planta o mal. É isso que fala a respeito de lavoura dos ímpios. Praticar a maldade é pecado. Versículo 5.
Os pensamentos do diligente tendem à abundância, mas os de todo apressado tão somente à pobreza. Você precisa ter pensamentos diligentes para ter abundância. Pensamento diligente significa fazer planejamento. Nós já lemos Provérbios 16, no dia 16 desse mês. E lá nós comentamos que Provérbios 16 é um capítulo que fala sobre a importância do planejamento. Deus deixou o capítulo 16 de Provérbios para nos orientar a fazermos planejamentos. E por acaso, hoje é dia 21 de outubro, nós estamos bem no final do ano. Você já deve começar a pensar nos planos para o ano que vem. Você já avaliou quais planos você fez na virada do ano passado para esse ano? Estamos em outubro, já estamos praticamente no final desse ano. Você realizou os planos que você fez? Ou você, olhando agora no retrovisor, você deixou de fazer o que você prometeu? Você conseguiu vencer a balança? Você conseguiu abrir o seu negócio? Você conseguiu um salário maior? Você estudou, procurou aprender algo novo para realizar uma promoção na sua carreira? Então você melhorou o seu relacionamento conjugal? Você avançou? Você que é solteiro, você que é solteira, você cresceu como pessoa para ficar mais preparado na sua vida emocional para você conseguir entrar em um relacionamento e ter um bom casamento? Porque aquele que é solteiro, aquele que é a pessoa que está solteira, também precisa se preparar emocionalmente e também como ser humano para que possa estar pronto para um casamento. Então, os pensamentos do diligente, daquele que cria planos, tendem para a abundância, tendem para o sucesso. Mas os de todo apressado tão somente a pobreza. Quem se apressa escolhe a pessoa errada no casamento, abre um negócio e acaba caindo na falência, não consegue os resultados esperados. Versículo 6: Trabalhar por ajuntar tesouro com língua falsa é uma vaidade, e aqueles que a isso são impelidos buscam a morte. Então, quando você usa a língua mentirosa para ajuntar riqueza, você acaba tendo um esforço inútil. Quem é impelido, quem é motivado a usar a mentira para conseguir a riqueza, está buscando a morte, está buscando a sua destruição, a sua morte moral. Quando você lança a mão da mentira, quando você usa a mentira como estratégia para conseguir contratos, para conseguir obter riqueza, você está buscando a morte porque você está morrendo moralmente. Você está perdendo a vida e também está perdendo o relacionamento com Deus, que é a morte eterna. Versículo 7. As rapinas dos ímpios virão a destruí-los. O que são rapinas? As vantagens que você consegue de forma errada, de forma ilícita. Então, a riqueza que os ímpios conseguem pelo furto, pelo roubo, pelo engano do próximo, por contratos ilícitos, aquilo que você ganha como riqueza, mas que você ganhou na trapaça, no engano, na mentira, que são as rapinas dos ímpios, virão a destruí-los, porquanto eles recusam praticar a justiça. Lembrando que justiça significa a lei de Deus, porque eles se recusam a praticar a lei de Deus. Então, por que as rapinas dos ímpios virão a destruí-los? O ímpio, ele furta, ele rouba, ele ganha o dinheiro com o suborno, com a corrupção. Ele engana o próximo e ele obtém a riqueza. Quando ele obtém essas riquezas, essas rapinas, ele pensa que ele está se dando bem. E quando ele pensa que está se dando bem, ele se dá por seguro. E de repente, ele é descoberto e ele sofre as consequências quando ele é descoberto. E se ele não é descoberto,
ele fica carregado de maldição, porque Deus sempre faz a sua justiça. Tudo que você planta, você colhe. Não tem como escapar da lei de Deus. Se a pessoa morre fazendo o que é errado, ela sofre a morte eterna. Ela fica completamente afastada de Deus, que é a pior morte. Aonde você vai passar a sua eternidade? Essa é uma questão que é mais importante do que obter riquezas nessa terra. Versículo 8: O caminho do homem perverso é inteiramente tortuoso, mas a obra do puro é reta. O versículo 8 fala: aquele que é perverso sempre anda de maneira torta. Aquele que é puro sempre anda de maneira correta. O versículo 8 está aqui para nos orientar sobre a escolha dos amigos. Se você vê que uma pessoa vive fazendo coisa errada, não ande com ela. Ela sempre vai fazer a coisa errada, porque o caminho do perverso é sempre tortuoso. Se você vê que uma pessoa anda buscando o caminho certo, aquela pessoa é pura. Você pode andar com aquela pessoa porque ela sempre vai procurar fazer a coisa certa. Versículo 9: Melhor é morar num canto de umas águas furtadas do que com a mulher rixosa numa casa ampla. O versículo 9 fala que não adianta você morar em uma casa bonita e muito grande se as pessoas que moram ali são pessoas que são briguentas, são pessoas que criam conflitos. Seja uma pessoa de paz. Versículo 10: A alma do ímpio deseja o mal, o seu próximo não agrada aos seus olhos. O versículo 10 diz: a alma do ímpio. A alma envolve os nossos pensamentos, os nossos desejos e as nossas vontades. Então, o ímpio é aquele que pratica a maldade. Os pensamentos dele, as vontades dele e o desejo dos ímpios só desejam o mal. O seu próximo não agrada aos seus olhos. O ímpio, ele não fica satisfeito com a alegria do seu próximo. O ímpio, ele olha para o próximo, que muitas vezes é o seu próprio irmão de sangue, que está indo bem, e ele deseja o mal do seu próprio irmão de sangue. Então, nós vemos na Bíblia um exemplo disso. Caim e Abel. Caim e Abel oferecendo sacrifício para Deus. Deus recebeu o sacrifício de Abel. Caim ficou com raiva. Deus disse para Caim: se você fizer a coisa certa, você será aceito. Mas Caim não se importou, ele matou Abel, de tanto mal que ele carregou no seu coração. Então veja aqui no versículo 10: a alma do ímpio, os pensamentos, os desejos e a vontade do ímpio só desejam o mal. O seu próximo não agrada aos seus olhos. Ele não fica contente com a realização, com o sucesso, com a felicidade, com a alegria do irmão da igreja, da irmã da igreja, do vizinho e muitas vezes até mesmo do próprio irmão de sangue. Versículo 11: Quando o escarnecedor é castigado, o simples torna-se sábio, e quando o sábio é instruído, ele recebe o conhecimento. Aqui no versículo 11, ele mostra que existe uma diferença entre o simples e o sábio. O simples, ele precisa ver o escarnecedor sendo castigado. O simples precisa ver para acreditar. O sábio, ele lê a palavra de Deus, ele é instruído e ele já recebe o conhecimento. Então, o sábio é aquele que acredita na palavra de Deus e quando ele lê a palavra de Deus, ele toma informação e ele já coloca em prática. O simples, ele duvida da palavra de Deus, ele tem que ver o mal acontecer para que depois ele perceba: eu não quero sofrer esse castigo, então eu não vou fazer isso. Então é melhor ser sábio do que ser simples, porque muitas vezes o simples, ele vai ter que sofrer um golpe na vida para que depois ele aprenda. O sábio, ele recebe o livramento, ele não precisa sofrer um prejuízo, o dano, porque ele já recebe a instrução.
Versículo 12. Prudentemente considera o justo a casa do ímpio quando os ímpios são arrastados para o mal. Versículo 12 está dizendo que o justo, quem é o justo? Aquele que pratica a lei de Deus. Quando o justo, aquele que pratica a lei de Deus, ele vê que os ímpios foram arrastados para o mal, ele considera, ou seja, ele observa prudentemente, ele vê o que foi que os ímpios fizeram que os carregou para sofrer aquele mal, e ele aprende, ele fala: veja só, eles fizeram a coisa errada e receberam o castigo. O ímpio, ele faz a coisa errada e ele recebe o castigo. E o justo, ele olha e ele observa. Ele considera. Significa o justo confirma que realmente aquele que faz a coisa errada recebe o seu castigo. Às vezes você pensa que uma pessoa está fazendo as coisas erradas e que ela nunca vai pagar as consequências. Até que de repente chega o dia que Deus determinou para que o ímpio receba o seu castigo. Nesse dia, você pode olhar e dizer: Deus verdadeiramente faz a sua justiça. Versículo 13. O que tapa o seu ouvido ao clamor do pobre também clamará e não será ouvido. Lá em Provérbios, no capítulo 3, está escrito: se o teu próximo te pedir ajuda e você tiver na sua mão para dar, dê imediatamente. Não diga para o seu próximo: volte amanhã, se você já tem na sua mão. E aqui no versículo 13 de Provérbios 21, fala que se alguém que é pobre te pede um socorro e você tem como ajudar e você não ajuda, então no dia em que você precisar, você também não será ouvido. Versículo 14. O presente que se dá em segredo abate a ira, e a dádiva no seio uma forte indignação. O versículo 14 está dizendo: se você teve uma discussão com alguém, se você teve alguma separação, uma briga, alguma coisa, um conflito com alguém, lembre-se de comprar um presente para essa pessoa. Procure alguma coisa que agrade essa pessoa para que você resolva e reconcilie com essa pessoa. Deus ama a união. Ele quer a reconciliação das pessoas. Então, lendo mais uma vez o 14, o presente que se dá em segredo abate a ira, e a dádiva no seio, ou seja, aquilo que você dá de presente na mão da pessoa, quebra uma forte indignação. Versículo 15. Aqui no versículo 14, vamos lembrar, estamos no final de ano. Talvez você tenha alguma rixa, algum conflito que ocorreu ao longo desse ano. Não deixe chegar o final do ano para tentar reconciliar com a pessoa. Já busque nos próximos dias comprar alguma coisa para agradar essa pessoa e quebrar todo tipo de divisão e de separação. Tenha paz com todas as pessoas. Lá em Hebreus, no capítulo 12, no versículo 14, está escrito assim: segui a paz com todos e a santidade sem a qual ninguém verá a Deus. Então, a primeira parte de Hebreus, capítulo 12, versículo 14, segui a paz com todos. Versículo 15, praticar a justiça é alegria para o justo, mas espanto para os que praticam iniquidade. Então, praticar a vontade de Deus, praticar a palavra de Deus, praticar a lei de Deus, que é a justiça, é alegria para o justo. O justo é aquele que fica colado com a palavra de Deus. Lembre da roupa justa. A roupa justa fica bem colada no corpo. O justo, ele fica bem colado com a palavra de Deus. Então, praticar a justiça, praticar a lei de Deus é alegria para o justo, mas espanto para os que praticam a iniquidade. Os que praticam a iniquidade olham e falam: por que que você é tão certinho? Por que que você faz tudo correto? Porque para eles é um espanto quando eles encontram alguém que faz tudo de maneira correta. Versículo 16.
O homem que anda desviado do caminho do entendimento, na congregação dos mortos repousará. Então aqui, ó, se você anda desviado do caminho do entendimento, você vai repousar na congregação dos mortos. Jesus é o caminho. Jesus disse em João, no capítulo 14, no versículo 6, que Jesus disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Você só consegue chegar até Deus quando você recebe Jesus como Salvador da sua vida. Todos nós carregamos pecados na nossa vida desde que nós nascemos. Nós precisamos do perdão dos pecados para estar com Deus. Quando você recebe Jesus como Salvador, significa que você recebe a salvação dos seus pecados. O sangue que Jesus derramou na cruz nos salva dos pecados, nos salva e nos limpa dos pecados. E aí nos tornamos filhos de Deus, recebemos o Espírito Santo e o nosso nome é registrado no livro da vida, que é o livro onde tem o registro do nosso nascimento no céu. Quando você recebe Jesus, você recebe a salvação, o perdão dos pecados, o Espírito Santo, que é o próprio Deus morando em você, e o seu nome é registrado no céu, no livro da vida. Só Jesus é o caminho. E o versículo 16 fala: o homem que anda desviado do caminho do entendimento, anda longe de Jesus, na congregação dos mortos repousará. Essa congregação dos mortos é onde estão os que não têm vida com Deus. Então você está no mundo dos mortos. Você pode estar vivo aqui na terra, mas enquanto você não se conecta com Jesus, você está vivendo uma vida que vai acabar aqui mesmo. E essa vida é uma vida do mundo dos mortos. Estão vivos, mas estão mortos para Deus. Então, receba Jesus agora. Faça essa oração que eu vou dizer a você. Repita essa oração. Essa oração vai fazer você receber Jesus e vai te dar essas bênçãos que vão ser as bênçãos de você ser filho de Deus, de você ter o perdão dos pecados, ser filho de Deus, receber o Espírito Santo e ter o seu nome registrado no livro da vida. Diga assim: Senhor Jesus, eu te recebo como meu único e suficiente Salvador. Perdoa todos os meus pecados agora. Me dá o teu Espírito Santo para te seguir aqui nessa terra e até chegar ao céu. E registra o meu nome no livro da vida para sempre. Em nome de Jesus, amém. Com essa pequena oração, você recebeu Jesus como seu Salvador suficiente. Então, agora procure uma igreja que prega que todas as orações devem ser feitas exclusivamente para Jesus, porque Jesus está vivo e ele ouve as suas preces e leva diretamente ao Pai. Você recebeu o Espírito Santo e sempre que você fizer ou estiver para fazer alguma coisa errada, o Espírito Santo vai apertar o seu coração. Se você sentir esse aperto no coração, dizendo não faça, é o Espírito Santo já ajudando você a seguir o caminho correto. E quando ele quiser ensinar você, ele vai falar numa voz interna. Faça assim, ele vai falar com você. Procure essa igreja e aprenda a palavra de Deus. Entre nos estudos bíblicos, porque a Bíblia é a palavra de Deus e é nela que você recebe orientação da vontade de Deus para a sua vida. Então o versículo 16 fala que o homem que anda desviado do caminho do entendimento, que fica longe do caminho que é Jesus, e do entendimento que você consegue quando você estuda a palavra de Deus, na congregação dos mortos repousará. Também, se você agora você recebeu Jesus, mas se você ficar estagnado, se você ficar estagnada, se você não buscar o caminho do entendimento, você também vai repousar na congregação dos mortos.
porque você não vai saber qual é esse caminho. Você precisa ler a palavra de Deus e buscar o entendimento, porque é com o entendimento que você encontra o caminho da vida, aquilo que Jesus ensinou na sua palavra. Qual é o caminho correto? Versículo 17: necessidade padecerá o que ama os prazeres. O que ama o vinho e o azeite nunca enriquecerá. Então, aquele que ama os prazeres, muitas pessoas não fazem planejamento em relação aos seus desejos. Elas olham e dizem: eu quero aquele celular de última geração. E ela não faz um planejamento para ter o recurso para fazer aquela compra. Ela só pensa no prazer, no imediatismo. Ela quer satisfazer a sua vontade naquela hora. É como se a pessoa fosse uma criança. Ela tem um desejo e ela quer fazer. E quem ama o vinho, ou seja, quem ama a alegria, quem ama o azeite, quem ama só a comida boa, a comida cara, nunca vai enriquecer. Então o versículo 17 fala: você precisa ter autocontrole. Nem tudo que você quer fazer, você deve fazer. Imagine se uma pessoa tem desejo, por exemplo, um homem tem um desejo sobre 10 mulheres e ele fala: eu quero casar com as 10 mulheres. Isso é uma coisa que não agrada a Deus, também é proibido pela lei dos homens. E se a pessoa diz: eu quero só satisfazer os meus prazeres, eu faço tudo o que eu quiser, então essa pessoa ela padecerá necessidade. Mas o que ama o vinho, o que ama só festa, e o que ama o azeite, que só ama comida e festa, nunca enriquecerá. Versículo 18: o resgate do justo é o ímpio, o do reto o iníquo. Resgate é quando uma pessoa foi colocada dentro de um quarto escuro e fechado e alguém tem que pagar o resgate por ela. Então, o versículo 18 está dizendo assim: o ímpio, ele entra nesse quarto escuro e fechado. Ele entra na situação difícil. E no lugar, o ímpio, ele que entra nesse lugar. E o justo é resgatado. Em outras palavras, o 18 diz o seguinte: o ímpio entra na situação difícil e o justo escapa, porque o ímpio é o resgate. Ele é aquele que fica no lugar ruim, em lugar do justo. O justo, ele cumpre a lei de Deus e ele escapa da situação que é ruim. Versículo 19: melhor é morar numa terra deserta do que com a mulher rixosa e iracunda. É um versículo que reforça o versículo 9. Nós já falamos ali no 9 que é melhor morar num canto de águas furtadas do que com a mulher rixosa. O 19 fala que é melhor morar numa terra deserta do que com a mulher rixosa e iracunda. Então, é mais um versículo que fala para vencer a contenda. Vença o seu humor, que você seja uma pessoa que sabe como falar, como resolver os desentendimentos de casa. Tenha diálogo, não grite, fale com paciência e com amor. Falar uma coisa que é verdadeira no tom errado faz você perder a razão. Você pode até ter a razão e estar certo, e estar certa, mas se você falar com gritaria e de maneira agressiva, você perde a razão. Então, pense antes de conversar a respeito de uma coisa que não agrada a você dentro da sua casa. Não crie o mal dentro da sua própria família. Cuide dos seus relacionamentos familiares com muito zelo. Versículo 20: tesouro desejável e azeite há na casa do sábio, mas o homem insensato o devora. Versículo 20 fala a respeito de planejamento. O sábio, ele faz planejamento, por isso que ele tem tesouro desejável. Ele faz investimentos, aplicações financeiras, ele reserva os recursos financeiros, divide o dinheiro de maneira justa. E azeite fala que existe fartura na casa do sábio,
mas o homem insensato o devora. O homem insensato é o que não tem juízo, o que não tem bom senso, aquele que não faz planejamento a respeito das suas riquezas. Ele gasta tudo. Versículo 21. O que segue a justiça e a bondade achará a vida, a justiça e a honra. Então, aquele que segue a lei de Deus, justiça é cumprir a vontade de Deus, a lei de Deus. Aquele que cumpre a vontade de Deus e segue sendo bondoso, segue com bondade, vai achar a vida, vai achar Jesus. Lembra que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por Ele. Então, aquele que segue os mandamentos de Deus e o caminho do bem vai encontrar a Jesus, vai encontrar a justiça, vai encontrar a lei de Deus, né, para que ela vai achar, vai entender o que é a lei de Deus para que possa segui-la e vai achar a honra. Cumprindo a lei de Deus, ele vai ser honrado, vai receber a honra, o sucesso, a alegria, os bons resultados. Versículo 22. A cidade dos fortes sobe o sábio e derruba a força em que confiaram. O versículo 22 mostra que quem tem sabedoria consegue derrubar com estratégia a força. A sabedoria vence a força. Mais importante do que desenvolver força é construir sabedoria. Com a sabedoria, você consegue derrotar a força, você consegue tomar um castelo. Versículo 23. O que guarda a boca e a língua, guarda das angústias a sua alma. Então, antes de falar alguma coisa, pense o que você vai falar, como você vai falar e se você deve falar. Tem pessoas que muitas vezes precisam sofrer as consequências das suas ações para aprenderem que aquele caminho é errado. Não adianta você falar. Então, às vezes, você não deve falar. O que guarda a boca e a língua guarda das angústias a sua alma. Lá em Provérbios, no capítulo 9, a Bíblia fala que aquele que corrige o tolo toma afronta para si. Você corrige o tolo e ele vai responder, vai te perturbar porque ele não quer ser corrigido. Então, o versículo 23 fala: o que guarda a boca e a língua, guarda das angústias a sua alma. 24. Quanto ao soberbo e presumido, zombador é seu nome. Ele trata com indignação e soberba. O soberbo é aquele que acha que é superior aos outros. Ele é presumido, ele presume: eu sou melhor do que os outros. Então, o versículo 24 fala: quanto ao soberbo e presumido, zombador é seu nome. Ele é zombador porque ele zomba do outro, ele zomba do próximo, ele acha que ele é superior, ele presume que ele é melhor. Então, zombador é o seu nome. Ele trata com indignação e soberba. Então ele trata sem dignidade. Indignação é sem dignidade. Ele trata sem dignidade o outro. E ele trata o outro com soberba, como se ele fosse superior. Versículo 25 e 26. O 25 tem que ser lido junto com o 26, para entender aqui esse texto. O desejo do preguiçoso o mata, porque as suas mãos recusam-se a trabalhar. 26. Todo dia avidamente ele cobiça, mas o justo dá e nada retém. Então, o preguiçoso não quer fazer o seu trabalho, mas ele vive cobiçando, desejando o que o justo recebe. Agora, o justo, aquele que faz o que tem que ser feito, que justo é o que fica colado com a lei de Deus, obedece à lei de Deus, trabalha, cria planos, faz o seu planejamento, junta as suas riquezas, porque nós lemos aqui que no versículo 20, tesouro desejável e azeite há na casa do sábio, mas o homem insensato o devora. Então o homem sábio, ali, ele é o justo, ele tem na sua casa, ele dá e nada retém. Versículo 27. O sacrifício dos ímpios é abominação, quanto mais oferecendo-o com intenção maligna. Então,
Deus, ele abomina, ele detesta quando o ímpio, aquele que pratica o mal, chega na igreja, por exemplo, e oferece muito dinheiro. O sacrifício que ele está fazendo não é recebido por Deus. Aquele dinheiro que é dado para a igreja vai ser útil para pagar as despesas da igreja. Mas Deus não recebe aquele sacrifício. Porque é um sacrifício que é detestável, porque veio de um caminho de desonestidade. Quanto mais quando é oferecido com intenção maligna. Um exemplo, a pessoa oferece muito dinheiro para uma igreja, dizendo: Deus, eu vim aqui ajudar a sua obra, vou trazer bastante dinheiro para ajudar na sua obra, mas eu quero o marido da vizinha, eu quero a esposa do vizinho, eu quero que o meu inimigo morra. Então, essas intenções de querer o marido da vizinha, de querer a esposa do vizinho, de querer a morte do inimigo, são coisas que são intenção maligna. Então, o versículo 27 está dizendo: o sacrifício dos ímpios é abominação. Quem vive fazendo a coisa errada e oferece alguma coisa para Deus, Deus detesta, porque a pessoa pratica a maldade. Quanto mais quando ela oferece com intenção maligna. É muito pior ainda quando a pessoa ainda tem a intenção de fazer o mal e ainda chega até Deus, querendo que Deus faça o mal. Versículo 28. A testemunha mentirosa perecerá, mas o homem que ouve falará sem imputação. Então, a testemunha mentirosa perecerá é aquela testemunha que fala o que não viu, o que não ouviu. Ela inventa, ela mente. E a testemunha mentirosa perecerá porque na hora que o juiz aperta e faz perguntas dos detalhes daquilo que ela está mentindo, ela acaba errando, ela acaba tropeçando, ela acaba falhando naquilo que ela fala. Quando você fala a verdade, é muito mais fácil de você lembrar. Quando você inventa e mente, é mais fácil de você falhar. Então a testemunha mentirosa perecerá. Perecerá o quê? Ela sofrerá a vergonha, ela sofrerá a humilhação, ela sofrerá a, a consequência. Vão ver que ela é mentirosa, que ela na realidade só inventou o que ela estava falando. Mas o homem que ouve falará sem imputação, ou seja, o homem que ouve, aquele que presta atenção naquilo que ele viu, ele vai falar sem culpa, sem medo, sem falha, porque ele fala aquilo que ele viu, aquilo que ele ouviu, aquilo que ele presenciou verdadeiramente. Versículo 29. O homem ímpio endurece o seu rosto, mas o reto considera o seu caminho. O homem ímpio é o que faz o mal. O que faz o mal, quando ele é corrigido, ele endurece o seu rosto. Ele fecha a cara quando falam: o seu caminho está errado. Mas o reto, ele nem precisa que alguém fale alguma coisa para ele. O reto considera o seu caminho. O reto, ele faz sempre uma autoanálise, uma autoavaliação. Ele vê se é certo, se não é certo o que ele está fazendo. O reto se preocupa em fazer a coisa reta. O ímpio, ele só quer fazer a vontade dele. E quando alguém corrige ele, ele endurece o rosto. Versículo 30. Não há sabedoria, nem inteligência, nem conselho contra o Senhor. 31. O cavalo prepara-se para o dia da batalha, mas do Senhor vem a vitória. Então o 30 tem que ser lido junto com o 31. Os dois versículos juntos falam que ninguém vence Deus. Veja o 30. Não há sabedoria, nem inteligência, nem conselho contra o Senhor. A pessoa pode ter muita sabedoria, pode ser um grupo muito inteligente, pode existir um conselho com muitas pessoas reunidas, mas não existe sabedoria, nem inteligência, nem conselho contra o Senhor. Deus, o Senhor, é o dono da sabedoria. Ele criou a inteligência. Ele é o dono do verdadeiro conselho. Então,
Por mais que a pessoa use estratégia, entrando no 31, o cavalo prepara-se para o dia da batalha. Por mais que a pessoa prepare um exército, prepare uma estratégia contra Deus para um dia de guerra, do Senhor vem a vitória. Quando você está com o Senhor, ninguém derrota você, porque não existe nada contra Deus. Essa é a meditação de Provérbios 31, 21, 21. Deus abençoe a sua vida, hoje e sempre grandemente. Amém.